Boa tarde, queridos alunos, tudo bem com vocês? Nossa aula do dia 8/3 a 15/3 compõe duas aulas, ok? Na quarta passada eu enviei a aula do Centro de Mídias para que vocês pudessem, né, fazer uma revisão sobre o projeto, né, a jornada de desenvolvimento pessoal. Projeto de vida, objeto de conhecimento, eu e os meus projetos. Habilidades, empatia, entusiasmo, assertividade, curiosidade para aprender, situação de aprendizagem quando tudo começou, minha biografia. Objetivo, compreender a singularidade e o reconhecimento de si por meio da história de vida. Então, vamos falar um pouquinho da aula passada, que foi pedido a vocês que construíssem tarjetas e em cada tarjeta desenhassem uma figura de sua escolha, né? Pode ser um desenho do seu personagem preferido, pode ser a sua própria imagem, certo? Colocando o nome de uma competência social de sua escolha atrás das tarjetas. Então, na frente fica lá o seu desenho e atrás escrever o significado dessa competência socioemocional que você escolheu. Em seguida, vocês deveriam construir em seu diário de práticas e vivência seu projeto de desenvolvimento pessoal com as suas competências escolhidas, ok? As competências escolhidas por vocês. Muitos alunos já entregaram essa atividade, outros não. Então, vamos fazer a revisão do centro de mídias, a aula passada, e realizar a atividade, tá? Então, aqui construiu as tarjetas, que nada mais é que cartãozinho, né? Como se fosse cartão de visita ou convite de aniversário, de casamento, de lá o que for. Na frente, um desenho. Eu mandei um exemplo na aula passada, né, de que eu tinha feito a minha lição de casa. Na frente eu coloquei o meu desenho, no verso eu coloquei o nome da competência também com o significado. E a partir dela eu tenho que escolher duas competências socioemocional que eu preciso, né, desenvolver, que é o meu projeto de desenvolvimento pessoal. Suponhamos que eu preciso desenvolver, né, a minha competência socioemocional, autogestão e empatia. Escolhi essas duas. Aí eu vou lá no meu diário de práticas e vivência e vou escrever, né, o que eu preciso, né, para melhorar essas duas competências, que a gente chama de desenvolvimento pessoal. E aí, como a gente está em aula remota, outros 100% online, a gente vai escolher uma pessoa da família, escolher o pai, a mãe, o irmão, o tio, que vai ajudar você, né, a desenvolver essas duas competências escolhidas. Hora da reflexão. A devolutiva inicial, que é a devolutiva de vocês. Então, caros alunos, vocês não estão sozinhos nesse processo de desenvolvimento socioemocional. Vocês podem contar comigo, né? Eu estou falando com vocês agora, professora de projetos de vida. E com os demais professores e educadores da escola, além de contar com seus colegas e a sua família. É óbvio, principalmente com a família. Portanto, vamos realizar uma reflexão. Quais são as duas competências socioemocionais pesquisadas por você, as mais desenvolvidas em você e as duas menos desenvolvidas? Então, tá, eu fiz as minhas tarjetas, né? Coloquei lá o conceito, o que significa cada competência socioemocional. Escolhi duas competências para mim, a mais desenvolvida. E também hoje vocês vão escolher duas menos desenvolvidas. Suponhamos que você escolheu a mais desenvolvida em você, que é empatia e autogestão. E a menos desenvolvida seria a ética e a amabilidade. Então, a gente precisa trabalhar essas duas que está menos desenvolvida, aquela que eu preciso melhorar, que é a amabilidade e a ética. 2. Como essas competências, duas mais desenvolvidas e duas menos desenvolvidas, podem interferir na sua aprendizagem, seja potencializando o aprendizado ou dificultando o seu aprendizado.
ou ainda interferindo no alcance dos objetivos de sua vida. Então, temos aqui a terceira aprendizagem, situação de aprendizagem 3. Quando tudo começou. Agora a gente vai falar um pouquinho da nossa biografia. Minha biografia. Na atividade, o traçado entre o ser e o querer ser, né, que foi lá no início do nosso bimestre, você dedicou tempo para organizar as suas vivências do último ano. Esse exercício deve ter ajudado a se conhecer melhor. Como falamos, imagine agora o poder de revisar os anos que vieram ainda antes. Então, revisando lá todos os anos passados. Você já parou para pensar que todo mundo tem uma biografia? A biografia é a história de uma pessoa, o compilado de todas as suas vivências e experiências desde o seu nascimento, tá? É a minha vida. Então vamos lá. Para entender mais sobre biografia, que tal buscar conhecer mais da história de vida de uma pessoa que você admira muito? Primeiro, pense em uma personalidade famosa que você gosta. Depois pesquise na internet textos que apresentam a sua trajetória. Ou seja, escolhi lá um personagem que eu gosto muito, né, que é da internet. Então eu vou lá pesquisar texto que fala da história dela. Aproveita para observar os elementos com os quais você se identifica e aqueles que te surpreenderam. Tem algo que você não imaginaria que aconteceu na história daquela pessoa? Pense como cada acontecimento contribuiu também para que essa personalidade atingisse os seus sonhos. Qual a importância das decisões que ele tomou, ou ela, né? Então, você escolherá um personagem, uma personalidade famosa, você pesquisou a história dela, que é a trajetória, certo? E você vai indicar, né, os elementos que surpreende você. E o que ela levou, né, contribuiu para fazer com que você sonhasse, né, que você tivesse outros sonhos. Você pode tomar nota das suas descobertas, né, da sua personalidade, do seu personagem, no seu diário de práticas e vivências. Agora é sua vez. Você já sabe que todo mundo tem uma biografia. E toda história começa desde o nascimento ou até mesmo antes, por meio do que se sabe da própria origem. A forma como cada pessoa se conecta com a sua história é um componente fundamental para a construção de um projeto de vida. Pois antes de saber onde se quer chegar, é importante saber como viemos até aqui. Vamos lá? O nosso ponto de partida aqui é o fato de que todo mundo tem algo a contar sobre sua origem e trajetória de vida. Para começar individualmente, vá escrevendo no seu diário de práticas e vivências tudo aquilo que vem à cabeça sobre a sua história. Podem ser coisas boas ou não. O importante é pensar como tudo isso influenciou quem você é hoje. Quanto mais informações você tiver, melhor. Além delas ajudarem no seu autoconhecimento, elas vão servir de base para a próxima etapa desta atividade. Escolha 2 fatos da sua história que gostaria de dividir com a turma ou comigo. Sou professora de projetos de vida. Pode ser a cidade onde nasceu, algum episódio curioso da sua infância, uma viagem que fez, etc. Escreva a cada um deles um papel diferente, né? Pode ser na mesma folha do projeto do diário de prática de vida, gente, tá? Em folha diferente, mas no diário de práticas e vivências. Em seguida, crie um fato que não é verdadeiro sobre sua história. Então, você vai falar fatos verdadeiros e você vai criar um fato que não é verdadeiro sobre sua história. 3. Agora a ideia é que cada um de vocês revele para seu professor os fatos que anotou, né, nas tarjetas de papel, sem revelar quais são os verdadeiros e quais são os falsos. Quando a gente fala que está falando da tarjeta, é porque está falando no caderno do aluno, pedindo isso aí lá. Mas aqui você pode desenhar a sua tarjeta no diário de prática vivência e deixa lá. E aí você vai colocar os fatos lá.
Você vai anotar os fatos verdadeiros e quais são os falsos. Então, diga a razão pelas quais escolheram aquele fato, os verdadeiros. E ao final, conte quais são os verdadeiros e qual foi o que você criou. Tá? Você vai anotar tudinho e depois você vai falar, professora, eu anotei esses 2 fatos verdadeiros aqui por causa disso, disso e disso. Professora, eu anotei esses fatos falsos aqui por causa disso, disso e disso. Porque muitas vezes a gente cria os fatos falsos, né? Porque a gente sonha com eles. 4. E quando terminar, conte um fato curioso que descobriram da sua história. Árvore genealógica. Então, vou falar um pouco lá da biografia, para que a gente descubra por que nós chegamos aqui, a gente precisa entender o nosso passado, né? A árvore genealógica, basicamente, uma árvore genealógica é a história das nossas origens. É quando revistamos o nosso passado e conseguimos até traçar nossas conexões familiares com pessoas que nem sabíamos que possuímos algum grau de parentesco. Ou seja, é uma maneira de estabelecer as conexões entre os ancestrais de um membro de uma família. Então, aqui tem, suponhamos aqui que a gente tem o tataravó lá na raiz, né? Aí no tronco a gente tem o bisavô, aí a gente tem o avô, aí tem os nossos pais, aí dos nossos pais vem a gente, e assim por diante. Atividade. Agora é com vocês. Construa uma árvore genealógica e descubra a história das suas origens. Vai pegar essa imagem aqui e vocês podem fazer outra árvore, não precisa ser igual a essa. Vocês podem criar a própria árvore e começar a descobrir a origem de vocês, né? Começar lá atrás, né? Quem é a base da sua família. Ótima aula, pessoal. Aproveite para colocar o caderno em dia e não deixe de repostar, de enviar atividades para mim, tá? Ótima aula.